nós nunca vivemos um período tão difícil também para a área da comunicação. Muitos dos nossos colegas jornalistas foram demitidos, tiveram sua carga horária reduzida, seus salários reduzidos, estão trabalhando em casa. Os profissionais de comunicação, historicamente, são os que menos ganham. O salário de um profissional de comunicação realmente estuda-se, pós-graduação, se faz faculdade, os diplomados, né? Porque tem muita gente trabalhando na comunicação que é bicão de comunicação. Eu estou falando de jornalista diplomado, porque jornalista diplomado é o jornalista que tem que trabalhar no veículo de comunicação. Bicão não tem diploma. Quem paga o seu diploma é o jornalista que, às vezes, paga atrasado a sua faculdade, inclusive, paga mensalidade atrasada. Como foi o meu caso, que me formei pagando um semestre atrasado, porque não tinha recursos para poder pagar a minha faculdade. Então, quando se fala no veículo de comunicação que um governo dá recursos e compra a imprensa, é um pouco forte. Por isso eu sei que o senhor não quis dizer isso, foi no calor aqui da discussão. O senhor respeita a imprensa e a imprensa sempre lhe respeitou, como respeita todos os vereadores. Agora, vamos pegar assim, vereadores, deputados e gestores. Qual é a importância da imprensa num momento como esse? Fundamental. Se não fosse a imprensa, com seus jornalistas, com seus programas ao vivo, com as suas reportagens especiais, dando subsídios para a população pensar, refletir, enfim, dando subsídios até para a gente proceder, como utilizar máscara, como lavar as mãos, entrevistando os gestores, o governador, os prefeitos. Olha, o governador, Eduardo Leite, tem aproveitado muito bem os espaços que são dados a ele, porque sabe se comunicar. O prefeito de Porto Alegre tem aproveitado muito bem os espaços que são dados a ele. E ninguém diz para o prefeito Marquesan, para o Eduardo, fala o que você quiser. Não. Os repórteres perguntam, questionam, tiram dúvidas, e o governador responde. E eu sou da opinião de que o jornalista, quem pergunta, conduz. Então, quem pergunta, conduz a entrevista. Não é o entrevistado que vai conduzir. E eles estão se comunicando bem. Eu quero trazer aqui a minha manifestação de respeito ao governador, que tem sido prudente, tem utilizado as mídias sociais para trazer uma comunicação efetiva das coisas. O prefeito de Porto Alegre também tem tido, e o nosso prefeito tem um outro perfil, mas também, na medida que pode, utiliza as redes sociais, utiliza os veículos de imprensa para poder comunicar. E isso só reverbera na população porque os veículos dão esse espaço e têm essa missão social. Evidentemente que, se um governo quer dar recursos para a verba publicitária, qual vai ser o gestor de um veículo de imprensa que vai dizer, não, eu não quero? A gente tem que questionar a utilização da verba publicitária. Deu 1 milhão, deu 2 milhões, deu 40 milhões... Mas não questionar o fato de o veículo receber essa verba e dizer que todos são comprados porque receberam a verba. Nos últimos anos aqui, os presidentes da Câmara também investiram em publicidade. Isso não quer dizer que os presidentes da Câmara compraram os colegas de imprensa, os veículos de imprensa. Então, nesse calor do debate, a gente tem que cuidar com o que a gente fala, porque é muito sério a gente dizer que os veículos foram comprados. O governador Sartori, por exemplo, em 2016... ele investiu 3,5 milhões em publicidade, em campanha publicitária, para explicar a amplitude da crise financeira. Isso foi em 2016, no ano eleitoral. 3,5 milhões. Olha, é uma decisão do governo. Os veículos recebem essa verba e fazem dentro dos espaços comerciais, porque os veículos são comerciais. Então, é muito temeroso quando a gente fala dessas, do tipo, estão sendo comprados, porque coloca todos os jornalistas, todos os gestores da área de comunicação numa mesma vala, e parece que todo mundo, meu Deus, eu só vou elogiar o governador, só vou elogiar o prefeito, porque tem uma verba publicitária. Não. Aliás, é uma escassez de verbas. O governo do Estado tem investido algum recurso agora, dentro da lei, daquilo que pode. Algumas prefeituras têm utilizado esses recursos. Eu entendo que a Prefeitura de Caxias do Sul, mesmo com a crise, poderia utilizar mais recursos nos veículos de comunicação, principalmente para fazer campanhas de alerta na área da saúde, por exemplo. Dentro da lei, dentro de um ano, que é um ano. Isso aí não é despesa, não é uma situação que pode ajudar a população. E isso não quer dizer que, investindo, vai comprar um jornalista, um repórter, um apresentador. Pode ter até alguém que se corrompa nesse meio, mas assim a gente não pode fazer essa generalização, porque os veículos
E os jornalistas, os repórteres, estão sendo muito importantes nesse momento de pandemia. Nós estamos há 4 meses e, olha, muita gente foi demitida e aqueles que sobreviveram nos veículos de imprensa estão aí trabalhando diariamente na linha de frente, como enfermeiros, como auxiliares de enfermagem, como tantos outros que estão na linha de frente, e ainda com medo de perderem seus empregos logo ali, porque diminuíram radicalmente as verbas publicitárias para os veículos de imprensa. Radicalmente. Alguns veículos perderam tudo. E eu não sei como é que estão sobrevivendo e segurando seus serviços, funcionários jornalistas da área de comunicação. Então, nosso respeito aos profissionais de comunicação, aos gestores da área de comunicação. Eu acho que nem tudo é politicagem.